Aleluia, maravilhoso Deus. Amados, enquanto você toma assento, enquanto você se ajusta aí na sua cadeira, eu quero pedir para que você abra a palavra do Senhor, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quero compartilhar com vocês alguns versículos de Atos, capítulo 17, ok, todos acharam? Amém? Aleluia. A partir do versículo 16, queridos, acompanhem a leitura, por favor. O texto diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aleluia. Queridos, eu creio que existem pelo menos 3 tipos de pessoas, e nós nos relacionamos com pelo menos 3 tipos de pessoas na sociedade, e que de alguma forma essas pessoas acabam construindo a sua maneira, a seu tempo, do seu jeito, nos seus limites, acabam construindo a sociedade, o mundo que nós conhecemos, da forma como conhecemos. O primeiro grupo, ou o primeiro tipo de pessoas que com certeza você já deve ter se deparado com alguém assim, com pessoas assim, eu chamo daquele grupo de pessoas indiferentes a tudo que ocorre na sociedade, a tudo que acontece no mundo. Existe pessoas que elas estão passando, mas elas passam como que despercebidas, elas procuram de alguma forma se esquivar de tudo, e elas têm uma habilidade para não se envolver com nada, elas são PhDs, né, em passar ilesos de todas as situações que de alguma forma venham a comprometê-las. Elas são indiferentes às pessoas, indiferentes aos relacionamentos, indiferentes a tudo que falam e indiferentes a quem fala. Certa vez Jesus, lá no livro de Lucas, ele quis comparar os homens daquela presente geração, e Jesus diz: a quem vou comparar esses homens? E ele disse: é como meninos que brincam na praça com outros meninos, e brincando, eles dizem: nós tocamos flautas e vocês não dançaram. Entoamos lamentações
e vocês não prantearam. Falou, porque veio João Batista, e João Batista não comia, ele não bebia, e vocês o classificaram como um endemoniado, um possesso qualquer. E veio o Filho do Homem, e se relaciona com as pessoas, recebe os pecadores, e vocês disseram, esse é um glutão, esse homem é um pecador qualquer. Ou seja, uma geração indiferente ao momento, indiferente às pessoas, indiferente ao movimento da nuvem da glória, a estação espiritual, são indiferentes. Indiferente se é o profeta João Batista ou se é o Filho do Eterno que está no nosso meio, são indiferentes. Não, você não consegue tocá-los, você não consegue segurá-los. Essa é a primeira classe, primeira espécie, primeiro grupo de pessoas. Mas há um segundo grupo. Esse segundo grupo é um grupo um pouco mais atento, é um grupo, eu chamo de observadores. É gente atenta, é gente que caminha, mas eles caminham com atenção, eles caminham olhando, eles caminham observando, eles observam movimentos, eles têm um grau de percepção mais acurada, um pouco mais elevada do que os primeiros. Eles têm o seu envolvimento dentro da sociedade, e enquanto caminham na sociedade, eles estão olhando. E nessa observação que eles fazem, eles também ficam indignados com algumas coisas, e eles observam a toada, a caminhada, o rumo que a sociedade tem tomado, e eles ficam assim indignados, dizendo, não é possível que a minha geração, não é possível que essa sociedade está decidindo por isso, está tomando esse rumo, está assumindo essa postura, eles ficam indignados com isso. E geralmente são pessoas com as quais nós nos relacionamos, e elas sempre têm uma novidade, alguma coisa para te contar. Afinal de contas, eles são antenados, eles escutam, eles observam, eles fazem, e o que fazem muito bem é observar. Geralmente essas pessoas, com um pouco de conversa, elas te contam pelo menos 6, 7 novidades que você não sabia. Você ficou sabendo de tal coisa, você falou, não fiquei sabendo. Quando foi isso que aconteceu? Isso aí aconteceu, está com meia hora atrás, e eu soube agora, acabei de receber um WhatsApp, quentinho, pãozinho, fresco. Essa pessoa está antenada, mas ela para ali, fica ali. E há um terceiro grupo de pessoas. Apóstolo Paulo fazia parte desse terceiro grupo de pessoas. São as pessoas que, da mesma forma, elas são observadores, elas observam, elas cuidam, elas estão antenadas, elas estão ligadas, elas sabem das coisas que estão acontecendo e da forma como estão acontecendo. Ele tem as notícias visíveis, mas ele tem também as notícias dos bastidores. Só que é uma classe diferenciada, é um tipo de gente, é uma classe de pessoas que decidiu, assim, assumiu dar um passo a mais. Essa é a diferença dessa terceira classe em relação às duas anteriores, ou especialmente a anterior, a dos observadores. Eles decidiram dar um passo a mais, ou seja, eles não apenas observaram, não apenas ficaram indignados, eles decidiram fazer alguma coisa. Eles decidiram botar a mão na massa. Eles decidiram se tornar assim um agente de transformação do meio, da sociedade, do lugar onde eles foram plantados. A observação é interessante, a observação é assim de suma importância, não podemos ficar desconectados, mas essa gente, eles sabem que se ficarem apenas observando, se ficarem apenas remoendo as indignações, eles vão azedar. Eles vão viver uma vida, vão passar uma vida azedando, ruminando o azedume, e aquilo é muito para eles. Eles sabem que não podem conviver com aquele negócio,
e eles decidem dar um passo a mais. Essa é a classe de Paulo, esse é o tipo de gente do apóstolo Paulo. Diz a palavra do Senhor que Paulo estava em Atenas, e ele havia ficado em Atenas, ele ficara naquela cidade aguardando a vinda de Silas e de Timóteo. Silas e Timóteo estavam em uma outra cidade, e Paulo então se adiantou, ele vai para Éfeso, e ali em Éfeso eles haviam marcado o encontro ali, mas enquanto Silas e Timóteo não chegam em Éfeso, Paulo está observando, Paulo está antenado ao movimento das pessoas, ao andar das pessoas, às vestes das pessoas, aos costumes, à cultura, ao modo de falar, né? Ele está percebendo, e ele percebeu que aquele povo, aquela cidade era uma cidade extremamente religiosa. Ele percebeu que o mundo espiritual que permeava aquela cidade era um mundo espiritual complicado, difícil. E ele então decide fazer alguma coisa. Diz a palavra do Senhor, dá uma olhadinha no versículo 16. Verso 16 diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Era uma cidade muito, muito, muito idólatra. E Paulo estava, em seu espírito, ele estava indignado com aquilo, mas no versículo 17, olha que coisa tremenda. Por isso, ou seja, por conta dessa indignação em seu espírito, por conta dessa idolatria que dominava a cidade, por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça. Diga comigo assim: dissertava na sinagoga e também na praça, todos os dias. Sabe, queridos, é importante andarmos com os olhos abertos, é importante orarmos ao Senhor e pedirmos: Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que a gente veja. Tem muita coisa que não está na vitrine, tem muita coisa que você não vai ver exposta na vitrine, tem muita coisa que as pessoas não ostentarão, não mostrarão, esconderão. Tem muita coisa que a sociedade não vai mostrar para você, não vai mostrar para a gente. Tem muita coisa que não vai estar à venda, né? Você vai passar e não é como aquelas lojas do shopping onde você passa, está tudo ali exposto. Tem muita coisa que está guardado, escondido, tem muita coisa que motiva a exposição de alguns produtos. Eu recordo um dia que estava saindo do serviço, enquanto subia para casa, e em uma das ruas da cidade, eu passei em frente a um estabelecimento, e eu vi uma placa, uma propaganda, né? Anunciava um determinado produto, e eles colocaram um preço, oferta, né? O preço lá embaixo, e eles colocaram uma observaçãozinha embaixo: só hoje. A hora que eu vi aquele dizer, aquela frase, eu passei, fiquei rindo à toa, imaginando, conjecturando, pensando. Eu falei: meu Deus do céu, mas por que é só hoje? Será que o produto ele tem que ser consumido naquele dia, porque ele não vai conseguir durar até o dia seguinte? Será que o produto ele não tem assim uma boa apresentação, a ponto de falar assim: eu vou manter o preço desse produto, né? Pode ser um chamariz para que eu traga algumas pessoas para a minha empresa e faça com que ela consuma, ou pode ser tanta coisa, mas tem muita coisa que não vai estar à disposição, não vai estar assim a olhos nus. Tem muita coisa que vai estar escondido, tem muita informação que, se nós não tivermos antenados, os olhos espirituais abertos, nós não conseguiremos descobrir. É muito importante isso. Mas mais importante do que isso, mais importante do que sermos bons observadores, de fazermos uma boa leitura, é agirmos, queridos, é nos inteirarmos, é colocar a mão na massa, é darmos um passo a mais, um passo além. É muito importante, né? Esse espírito crítico, ele não é de todo ruim, mas se ficarmos apenas com o nosso espírito crítico aguçado, nós vamos azedar.
E azedando a nossa alma, nós vamos azedar a alma de outras pessoas, a convivência, o relacionamento com outras pessoas. Por isso, queridos, é importante isso, mas mais importante que isso é dar um passo além. Tem muita gente que consegue observar, tem muita gente que olha para a sua vida, olha para o seu casamento, olha para a sua família, olha para a sua empresa, olha para a sua igreja e consegue ver uma porção de coisa que entende, precisa ser mudado. É bom isso, é bom você ter os olhos abertos e falar assim: puxa vida, está uma maravilha, minha igreja, eu me relaciono bem, eu gosto das canções, eu gosto da pregação, mas precisava mudar isso, precisava mudar aquilo. É muito bom termos esse senso crítico, mas melhor do que isso, é darmos um passo além, e falar assim: eu vou me envolver nisso, de que forma é que eu posso ajudar na construção de uma igreja melhor, de uma sociedade melhor, de um bairro melhor, de que forma é que eu posso me tornar um homem melhor para essa sociedade, de que forma eu posso tornar o meu casamento melhor, a ponto de olharem para o meu casamento e falar assim: está aí um casamento, está aí um casal que eu gostaria, né? Está aí um casal que eu gostaria de me espelhar, quero me espelhar nesse casal. Compreendem isso? Amém? Aleluia. Estão comigo? Aleluia. Graças a Deus. Constatação. Fala assim comigo: constatação sem ação é mera ilusão. Você só observa, mas não tem ação. Você está se iludindo, nunca vai mudar nada, vai continuar da mesma forma. Teu casamento vai continuar da mesma forma se você não agir, se você simplesmente observar. Se os relacionamentos, de alguma forma, relacionamento está meio complicado, se você não mudar, que não resolver botar a mão, tem alguma coisa que tem que ser mudado, transformado, bota a mão, porque do contrário nós vamos criar estruturas ilusórias, né? Vamos ficar apenas indignados e revoltados, mas a coisa vai permanecer da mesma forma. Dê um passo a mais. Paulo decidiu agir, pois ele sabia que a indignação é como água parada, estraga se não tiver movimento. Paulo chegou naquela cidade e viu como eles eram acentuadamente religiosos, acentuadamente idólatras. Ele falou: o espírito de idolatria que reina nessa cidade aqui é um negócio assim sem precedente. E o espírito de Paulo estava revoltado, só que ele sabia que aquela revolta, aquela indignação toda é como água parada, se não tiver movimento, aquele negócio dá bicho, aquele negócio se perde, não tem utilidade, não serve para nada. Por isso no versículo 17, Paulo decidiu agir, ele começou a dissertar, ele foi para a igreja, ele começou a liberar a palavra do Senhor, ele começou a dissertar sobre vários assuntos, ele começou a provocar aquele pessoal, a trazer verdades de Deus para libertá-los. E não contente apenas com isso, ele sabia que aquela situação exigia muito mais dele. Ele não ficou apenas na sinagoga, ele foi para a praça, ou para as praças também. Paulo estava de passagem por Éfeso. Eu gosto de lembrar que Paulo não residia naquela cidade, ele estava de passagem. Ele havia marcado o encontro com 2 de seus amigos, um deles era seu discípulo. Na verdade, os 2, ele estava formando aqueles 2, mas um de forma mais próxima. Ele falou: eu vou encontrar com vocês em Éfeso. Ele estava de passagem, ele sabia que a qualquer momento aqueles 2 iriam chegar, e chegando eles iriam zarpar, iriam tomar um outro rumo. Ou seja, Paulo tinha todas as desculpas e todas as justificativas possíveis para falar assim, para desenvolver a seguinte linha de raciocínio: eu não sou daqui, eu estou apenas de passagem. A qualquer momento eu vou levantar as âncoras e eu vou cair fora de Éfeso.
Eu vou me envolver para quê? Por quê? Eu vou me desgastar, por quê? Sabe, queridos, tem muita gente que tem essa estrutura, essa linha de raciocínio, de pensamento, nunca se envolve. Eles dizem assim: nós nem somos daqui, somos peregrinos, né? E conhece aquela canção, aquele hino antigo, né? Peregrinando, ou pelos montes, digo nos vales, né? Eu não sou daqui, a minha pátria não é daqui. Eu vou me envolver porque isso é um problema dos moradores. Eles decidiram, assim todos têm liberdade de servir a quem quiser, de levantar Deus e servir e adorar ao Deus que quiser. Isso é liberdade, isso é liberdade de adoração, liberdade de culto. Eu não estou nem aí. Tem muita gente que não se envolve, tem muita gente que não se envolve com o seu semelhante, tem muita gente que não se envolve com a sociedade, com a sua cidade. Tem muita gente que não se envolve, tem muita gente que não se envolve nem com a sua igreja, por incrível que pareça, não se envolve, afinal de contas já tem um pastor ali, já tem um pessoal que toca. Eu não quero me envolver, porque eu sei que se eu me envolver... Paulo não pensava dessa forma. Ele estava de passagem, mas ele diz: enquanto eu estiver por aqui, enquanto esses meus amigos não chegarem, alguma coisa tem que acontecer, eu vou dar um passo a mais. Paulo, ele estava olhando indignado para aquele espírito, né, de idolatria que reinava naquela cidade, e ele dizia: enquanto eles não chegarem tem tempo. Enquanto os meus pés estiverem plantados por aqui tem tempo. Enquanto eu tiver boca, enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver oportunidade, eu vou trazer a palavra do Senhor, eu vou conduzi-los, de alguma forma eu vou provocá-los, eu vou desafiar, eu vou lançar semente. Quem sabe eu consiga esclarecer alguns, quem sabe eu consiga salvar alguns, né? É gente que dá passo a mais, é gente que se envolve. Querido, se envolva. Se envolva, dê um passo a mais, se envolva com a sua cidade. É muito jóia, é muito legal a gente perceber, né, algumas mudanças na cidade, mas nem tudo é perfeito, ou nem tudo está perfeito. Tem muita coisa que nós poderíamos nos envolver. Envolva-se com o seu bairro. Às vezes nós apenas ficamos aguçando, né, aquele espírito crítico. Meu Deus do céu, quantos buracos, né? Quanta escuridão, não tem luz, não tem isso, não tem aquilo, e nós começamos a reclamar, todo mundo com estilingue, né? Nos governantes, apedrejando. Envolva-se, vá para o conselho de bairro da tua comunidade, vai lá, participe. Eu sempre digo para minha esposa, nós ficamos muito antenados às reuniões do condomínio. Tem reunião no condomínio? Geralmente nós colocamos de forma bem visível, e eu não perco nenhuma. Às vezes tem cada reunião que é um negócio assim indigesto, difícil de engolir algumas reuniões, mas quando eu volto com uma satisfação. Falei: ainda bem que eu fui participar, ainda bem, porque tem um pessoal fora da casinha, que se você não está ali para apaziguar, se você não está junto àquilo ali, você engole. Depois é uma reunião, está em ata, está decidido, a maioria decidiu, você fala assim: que absurdo aquilo. Indignação sem ação é mera ilusão. Entre, queridos, entre, vá para o conselho, tem conselho do bairro, vá para o conselho de bairro, seja uma voz de Deus ali, seja uma voz profética dentro da tua sociedade. Há oportunidade para você entrar, entre, porque se você não entrar, o povo fora da casinha vai entrar. E aí depois você e eu vamos amargar, vamos ter oportunidade de ficar amargando decisões que nós não tomamos, que não queríamos. Não basta observarmos, precisamos agir. Amém? Essa foi a percepção de Paulo. Paulo dizia: eu não posso ser um mero espectador da minha sociedade, eu não posso ser um mero espectador daquilo que está acontecendo na cidade de Éfeso. Nem era a cidade dele, nem era o povo dele, nem era o relacionamento dele, mas ele dizia: esse negócio de alguma forma vai me atingir, vai me alcançar em algum momento. Então, antes que esse negócio aconteça, eu vou para lá, eu vou para dentro. Aleluia, amém, queridos. Aleluia. Eu quero finalizar essa palavra dizendo que Paulo
percebeu que havia um espaço não preenchido naquela feira de espiritualidade reinante em Éfeso. Era uma feira de espiritualidade, um negócio assim incrível. Aquele povo eles haviam levantado deuses ou altares a todo tipo de Deus, todos os deuses possíveis e imagináveis estavam ali adorados, e todos eles tinham um altar, né? Se eles entendiam que o Deus das nuvens precisava de um altar para ser adorado, eles levantavam um altar, né? O Deus do sol, o Deus do trovão, o Deus da natureza, eles levantavam um altar. Só que a espiritualidade, a feira da espiritualidade era muito diversa. Então, na reserva da espiritualidade deles, eles levantaram um altar a mais, o altar ao Deus desconhecido. E eles disseram: porventura pode ser que haja algum Deus que não foi mencionado e não foi adorado, então vamos levantar um altar para esse Deus também. Quando Paulo viu aquilo, que maravilha. Obrigado, nós temos o suporte online. Obrigado, viu, querido? Suporte online. É muito melhor ter esse suporte online ao vivo e a cores do que depois. Às vezes, estou ouvindo a pregação da palavra e aí a minha esposa fala: mas como é que você conseguiu colocar Moisés dentro da arca? Não era Noé? Eu falei: meu Deus do céu, eu troquei. Como é que você conseguiu colocar Davi no Novo Testamento? Eu falei: eu fiz isso. Estão me dando um recadinho aqui que eu falei demais em Éfeso. E nós lemos o texto, e eu estou com Éfeso na cabeça, mas é Atenas, viu, amados? Fizeram uma correção aqui de forma discreta. De forma discreta para mim aqui. Atenas, não Éfeso. Aleluia, obrigado aos irmãos misericordiosos. O pessoal está antenado, a gente faz de vez em quando essas de propósito, para ver se o pessoal está acompanhando a mensagem. Aleluia, graças a Deus, vou fazer isso de vez em quando. Fiquem antenados, hein? Aleluia. Queridos, Paulo percebeu que havia um espaço não preenchido naquela feira de espiritualidade. Entre tantos altares, tinha era assim um altar, né, da reserva da espiritualidade do povo, para que nenhum Deus se sentisse assim ofendido, magoado, porque foi esquecido. Fizeram um altar e disseram ao Deus desconhecido. Olha que interessante. O pessoal, aqueles dois grupos, o primeiro grupo é um grupo indiferente, não importa se a tua cidade se adora ou não adora, se você levantou um altar ao Deus Sol, ao Deus Lua, não importa, é indiferente. Quer levantar, é aquele povo que fala assim: você quer levantar? Levanta, não tem problema não, adora aí, se tiver algum Deus, ele vai aceitar. É assim, na verdade, se tiver, e como ele é Deus mesmo, não tem problema que errar o nome dele, ele vai aceitar. É gente que você não consegue tocar, é gente que você não consegue conduzir para lugar nenhum, é gente que se escondeu numa bolha, e assim, eles são intocáveis. Não importa o que você faça, se você toca para dançar, se você lamenta para chorar, são indiferentes. Agora o grupo de observadores, eles estariam numa cidade dessa, eles estariam em Atenas, e aleluia, irmãos, isso, obrigado, eles estariam em Atenas, e eles ficariam indignados por quê? Indignados por conta da idolatria desse povo, porque eles iriam aguçar, né, aquele senso crítico deles, iriam falar assim: que absurdo, como que esse pessoal não percebe, né, porque tanta idolatria, não conhece a palavra de Deus, e tem muito crente que faz isso, né, ficam travados. Eles começam a criticar, a apontar, a observar, eles ficam indignados e falam assim: esse povo
deveria se converter, deveria mudar. Mas só isso. Paulo, que decidiu dar um passo além, um passo a mais, ele olhou para aqueles limites, ele percebeu que havia um vazio na alma daquele povo, havia uma reserva na espiritualidade daquele povo que precisava de uma resposta. E Paulo chegou, se aproximou e disse para ele: gente, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos, eu vejo que vocês têm uma preocupação em adorar aos deuses, mas o Deus que eu anuncio, que vocês não conhecem, é exatamente esse Deus a quem vocês tentam de alguma forma agradar e adorar, a quem ainda não tem nome. Esse Deus, esse altar que ainda não recebeu uma designação, é esse o Deus que eu venho anunciar a vocês. A partir desse momento vocês têm a oportunidade de conhecê-lo, de se envolver com Ele, de se apaixonar por Ele, de saber o quanto Ele se importa. Ele é o Criador da vida. Eu vim falar desse Deus para vocês, do Deus desconhecido. Sabe, querido, gente como Paulo, gente que decide dar um passo a mais, é gente que traz resposta, é gente que traz solução para a frieza, para a indiferença, para o vazio da alma humana. Essa presente geração, eles não estão aguardando apenas os críticos, os observadores, que apenas as apontam, que diz assim: é pecado, você vai estar designado para o lago do fogo e do inferno, e só isso. Não, esses malucos, esses doidos da vida, eles já estão acostumados, a ver esse povo que passa, não, eles estão peregrinando, não se envolvem, eles apenas lançam suas condenações. Ora, isso é uma mera observação, mas não trazem respostas. Paulo entendeu que havia ali uma oportunidade de conduzi-los ao Deus eterno. Por isso, quando chegou no limite daquele povo, ele falou: no limite de vocês tem a resposta, e eu vim anunciá-los. O Deus eterno que vocês não conhecem, é esse Deus, esse altar, é o Deus reverenciado através desse altar ao Deus desconhecido. Certa vez, os fariseus encontraram uma mulher, foi surpreendida em adultério. E os fariseus, então, observadores, atentos, com o espírito crítico aguçado, eles trouxeram aquela mulher diante de Jesus, esperando a reação de Jesus, e disseram: a lei, Moisés nos manda apedrejar uma pessoa como essa. Todos eles estavam prontos com suas pedras nas mãos. Eles não tinham uma resposta para aquela mulher, eles não tinham uma solução para aquela mulher. Gente que observa, gente que caminha nos seus limites, não tem resposta, não tem solução, tem pedras nas mãos. Eles chegaram diante de Jesus para ver se Jesus iria pegar uma pedra também. Qual era a resposta de Jesus? E Jesus disse para eles: o primeiro que não tiver pedra, não tiver pecado, lance a primeira pedra. E houve aquele silêncio sepulcral, ninguém falava nada. Então Jesus olha, não tinha mais ninguém, e fala para a mulher: mulher, cadê os seus acusadores, aqueles que te acusavam? Ela disse: Senhor, não sobrou um, foram todos embora. Ao que Jesus disse para aquela mulher: mulher, vá e não peques mais. Jesus não tinha a observação, a constatação, a indignação, a revolta. Ele tinha uma solução. Ou nós nos apresentamos como pessoas indignadas, revoltadas, que apenas observam, ou pessoas que chegam com uma solução de Deus, como uma resposta de Deus, como uma direção de Deus para essa sociedade. O que esse presente século aguarda, o que essa sociedade aguarda, não é de gente que apenas observa, gente com pedras nas mãos, gente que consegue identificar o pecado alheio com uma facilidade,
muita dificuldade vê os seus, mas com muita facilidade identifica o pecado alheio assim, no bater o olho já consegue identificar. Isso não é dom do Espírito, isso é alma sem tratamento. Não fomos chamados para sermos acusadores dos nossos irmãos. Você e eu temos sido chamados para trazermos solução, uma resposta a uma sociedade acentuadamente religiosa, indiferente, uma sociedade que se esquiva de tudo e de todos. Para aplacar a sua consciência confusa, levanta vários altares, até mesmo ao Deus desconhecido. Temos sido chamados para trazer uma solução, uma resposta para essa geração, dizendo: é esse Deus que vocês ainda não se permitiram ser tocados, se relacionar, se envolver. É esse Deus que eu vos anuncio, o Deus que salva, que cura, que liberta, que não esmaga a cana quebrada, o Deus de oportunidade, o Deus que quer te levantar, te dar uma nova vida, um recomeço, para que você experimente um relacionamento em níveis que você ainda não experimentou. O Senhor e Salvador esvaziou-se de si mesmo, caminhou entre nós, deixou a sua glória e caminhando conosco, comeu sim com pecadores, com prostitutas, com gente que a sociedade havia rejeitado, e fez de todo esse povo, de toda essa gente, valentes, sacerdotes, fez desse povo homens, príncipes de Deus, princesas do Senhor, homens, segundo Hebreus, foram cerrados ao meio, partidos, queimados, homens dos quais o mundo não era digno, porque foram forjados no relacionamento, na intimidade com Deus eterno, um Deus que se importa, o Deus que não apenas observa, que tem pedras para lançar, mas tem a mão que se estende e diz: eu estou te dando um novo começo. O Deus que nos chama para dizer assim: envolva. Você pode não ter respostas, mas não são as suas respostas que esse mundo, que essa geração aguarda, são as minhas respostas, as minhas palavras, a minha verdade. Então somente conduza-os a esse altar, a esse lugar, para o relacionamento do Deus desconhecido. O Espírito do Senhor há de encher a nossa boca, a boca dessa geração ousada que decidiu deixar os seus limites, a simples constatação, observação, e dar um passo a mais, um passo além. Vamos nos colocar em pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que temos muitos e temos sido tremendamente desafiados, e eu creio que um dos grandes desafios que Deus tem feito, não está fazendo nesse encontro, tem feito essa igreja já há um bom tempo, é irmos além. Eu vejo aqui pelo menos 2 pessoas que vieram com a camiseta, e eu deveria, se tivesse pensado nisso, teria vindo com a minha camiseta, já há um bom tempo, onde Deus tem liberado uma palavra, e nós marcamos uma conferência dita, chamamos de Com Mais Paixão. Por conta dessa pandemia, nós não conseguimos viabilizar, efetivar essa conferência, mas essa ainda é, continua sendo, eu creio, continuará sendo o chamado e o desafio de Deus para essa igreja. Com mais paixão, é o passo além, é o passo a mais, é você deixar o lugar do conforto, da tranquilidade, do comodismo, da simples constatação, e falar assim: a minha medida é pequena demais, eu preciso ter uma medida adicional, para tocar, para abençoar, para influenciar, para inspirar a minha geração. Tem que ser com mais paixão. O Deus eterno te abençoe, o Deus eterno te guarde, o Senhor possa
de alguma forma te fortalecer, despertar em meio a tantos desafios, em meio assim as demandas da presente geração, da sociedade, você consiga encontrar os limites, observar esses limites e falar assim: Senhor, eu quero dar um passo a mais. Que o Espírito Santo da parte do Senhor te conduza, te impulsione a dar um passo a mais, dentro da tua casa, no teu casamento, no teu matrimônio, com a tua esposa, nos teus relacionamentos dentro da empresa, nos teus negócios, na tua igreja, queridos. Dê um passo a mais. Quando você perceber deficiências, quando você encontrar limites, ao invés de você simplesmente puxar o freio de mão e ir para o estacionamento, que haja assim da parte do Senhor, haja um renovo, graça, virtude da parte do Senhor sendo liberada e derramada sobre a sua vida, a ponto de você falar assim: eu fui levantado, nasci para conquistar, nasci para trazer a resposta de Deus, para influenciar, impactar a minha geração. Por isso decido dar um passo a mais, um passo além. Que o Deus eterno, que a graça, o amor do Senhor, as consolações, as eternas consolações e implicações das verdades de Deus venha sobre essa igreja, venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as nossas vidas, desde agora, para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados. Graças a Deus. Uma excelente, abençoada semana para a sua vida. Lembrando que as nossas células já começaram, foram retomadas. Os adolescentes já tiveram a primeira célula. Os jovens tiveram uma célula abençoadora na noite de ontem, As demais células se reunirão terça-feira agora, dessa semana que se inicia. Não falte, em nome de Jesus. Amém.